Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Neide. E vamos conversar um pouco mais, né? Hoje vamos trazer um tema bem inusitado, para não dizer é, meio ridículo a situação. Mas antes da gente conversar, expor aqui o tema de hoje, eu já estou até com os ursinhos aqui, ó. Os ursinhos carinhosos aqui participando da live. Antes da gente entrar no tema, eu queria conversar um pouquinho aqui com o pessoal aqui, os amigos da audiência, e contar uma experiência bem diferente, né? De ver o comportamento das pessoas mudando, né? Cada dia que passa, a gente vai vendo o comportamento das pessoas mudando. Eu já estou de volta aqui em São Paulo, tá um frio aqui, caiu de novo, né, a temperatura. Não como teve uma friaca aí braba, né? Eu estava no Rio, quando teve um frio bem logo no início do mês. Eu estava lá, não peguei essa friaca toda, mas já caiu a temperatura aqui novamente. Estou eu aqui toda encasacada, tremendo de frio. Enfim, eu estive lá no Rio, né, resolvendo algumas coisas, e aproveitamos e fomos a um parque de diversões. Então, eu levei meu filho, minhas irmãs foram, meu sobrinho, e os amigos, e aí a gente, né, foi se divertir um pouco. Meu filho nunca tinha levado ele ao parque, não tinha idade ainda para ir ao parque, então aproveitamos para divertir um pouco. E aí, né, quando a gente chegou, é aquela coisa chata, né? Vai de máscara, tem que ficar de máscara no parque, e medidor de temperatura para poder entrar, as filas grandes, dependendo do brinquedo que você queria brincar, a fila era grande e demorava porque álcool o tempo todo, né? Entra, passa álcool na mão de todo mundo que vai entrar no brinquedo, borrifa álcool no brinquedo, e o processo se repete toda vez que o brinquedo para, que entram outras pessoas para brincar. É o mesmo processo. E borrifa álcool para todo lado, álcool na mão de todo mundo, para depois o brinquedo começar a funcionar, enfim. Mas a gente não deixou esse processo aí estragar o passeio. Vamos nos divertir, né? E o curioso era que parecia que só a gente estava se divertindo no parque, porque eu fiquei impressionada, assim, de reparar o tempo, assim, quando eu era adolescente, que eu ia ao parque, onde todo mundo gritava nos brinquedos e brincava e gritava enlouquecidamente nos brinquedos. E atualmente as pessoas estavam simplesmente mudas, mudas nos brinquedos. E aí eu ficava observando, né? Para cada brinquedo que a gente ficava observando, e todo mundo com a máscara, né? E as pessoas não, sabe, parecia que o brinquedo não tinha nenhuma emoção, nenhuma emoção. As crianças simplesmente mudas. A gente foi um brinquedo que é uma barca, né? Acredito que muita gente aqui da audiência já deve ter brincado nesse brinquedo, da barca que ela fica, né, para lá e para cá, e ela ganha uma altitude e dá aquele frio na barriga, e todo mundo levanta a mão e grita, né? E a gente estava na fila esperando para entrar no brinquedo, e a gente ia conversando e vendo que as pessoas estavam mudas. O brinquedo ia, balançava para um lado e para o outro, e todo mundo mudo.
o rapaz que dirigiu o brinquedo, ele praticamente ficava gritando ali, tentando levantar o ânimo das pessoas, mas ninguém, todo mundo muda. Eu falei, que é isso? Mas eu falei, não deu para filmar, que eu tinha que ter filmado para trazer, para as pessoas verem que é uma coisa assim inacreditável, como o ser humano está mudando, né? O comportamento das pessoas. Eu falei assim, caramba, o que as crianças vão levar na lembrança? Que diversão é essa que eles vão ter na lembrança num parque onde está todo mundo mudo, né? Ninguém esboça nenhum tipo de reação, né? De contentamento, de nada. E aí, quando a gente entrou, né, no brinquedo, e a gente já estava vendo aquilo ali, né? A gente estava na fila e vendo várias turmas entrando no brinquedo e todo mundo do mesmo jeito. Eu falei, não, vamos entrar no brinquedo, vamos bagunçar aquilo lá. E aí foi o que a gente fez, né? Eu acho que o parque inteiro deve ter parado para ver, porque a gente fez uma bagunça. O tanto que a gente gritou acabou contagiando o restante do pessoal na barca. E a gente gritava e gritava e gritava, e a outra turma gritava de um lado, e conforme a barca ia para um lado e para o outro, a gente ia gritava e o pessoal correspondia, a gente saiu de lá rouco de tanto gritar, mas para tentar registrar alguma coisa na memória das crianças, né? Você vai num parque para brincar, se divertir, né? Gritar, brincar e todo mundo muda no parque. Olha, foi algo assim inédito, porque muito tempo que eu não ia ao parque. Nossa, fazia muito, muito tempo mesmo. Muitos anos que eu não ia ao parque. E quando eu fui, foi uma surpresa assim incrível ver as pessoas totalmente estáticas e mudas no parque, como se os brinquedos não, sabe, não tivesse nenhuma emoção, nada de legal, todo mundo simplesmente mudo sem nenhuma reação. E eu achei aquilo assim extremamente curioso, como que o comportamento das pessoas assim estão mudando, mudando assim drasticamente. Eu quis compartilhar com vocês esse episódio. E aí vamos para a nossa matéria, que é algo assim inusitado. Quando a gente pensa que não tem mais nada para se inventar, não, tem sim. Deixa eu chegar esse aqui para cá do Zoom, que senão vai começar a interromper. Pronto, o Zoom está aqui, ó, travando, não quer. Vou botar aqui. Eu, quando vi isso daqui, eu falei, não estou acreditando nisso, não. Tem dia que vai ficando chato essas militâncias, essas coisas, sabe, esses acontecimentos, essas bizarrices. Tem dia que a gente lê e tá tranquilo. Mas tem dia que a gente lê e a gente está de saco cheio de ver mais um absurdo e ser cansativo, né? Tem dia que é cansativo. Falo, meu Deus do céu, mas o pessoal não desiste. Deixa eu abrir aqui. Acho que foi. Chegar o Zoom para cá para poder conseguir ler. E a gente vê aí a matéria. Ai, gente, olha, é inacreditável. Mas é isso mesmo. O berçário recomenda que os pais peçam permissão aos filhos para trocar as fraldas. É inacreditável isso. Uma rede de creches australianas, ó, lá na terra da Cris, onde a Cris está, na Austrália,
Uma rede de creches australianas sugeriu um novo método em que os pais devem pedir permissão a seus filhos para trocar fraldas. Pedir permissão para os seus filhos, bebês, né? Bebês. Então, você vai, né, antes de trocar a fralda, né, você não pode mais sair trocando a fralda do seu filho, um bebezinho recém-nascido. Não, você tem que pedir primeiro a permissão dele para você poder trocar a fralda do bebê. Parece piada, né? Eu fico assim, não é chocada não, mas eu fico assim, cético. É um negócio que dá para esboçar a reação. A gente sabe que tudo isso são situações assim programadas para tirar o foco mesmo, sabe? Para criar discussão, né? Mas com o tempo os jovens eles vão comprando essas maluquices aí, esses discursos, e isso vai se inserindo na, nas gerações e aí na sociedade. Começa desse jeito, isso daí, se eu não me engano, começou lá para 2018, que a gente vai ver no decorrer aqui da matéria, com uma mãe que é pedagoga, mas não sei o que lá, enfim, ela que começou com essa discussão de se pedir permissão, e a gente já está em 2021 e já tem creches, né, berçários, implantando esse tipo de situação. Que a gente pensa, né, lá atrás, quando uma pessoa fala um absurdo desse, que isso não vai para frente, mas quando vai ver, a coisa está indo para frente. Com o passar dos dias, pais novos e mais jovens tentam abraçar a mudança e educar seus filhos de maneira diferente que foram criados. E é isso que eu falo. Existe ainda uma grande parcela de adultos, né, de pais que são resistentes, que pensam ainda e são resistentes a esse tipo de absurdo e vários outros absurdos. Mas os jovens, eles vão aceitando isso daí. E vai chegar uma hora onde, quando não tiver mais aí a nossa geração, que é uma geração que ainda tem pessoas resistentes a esse tipo de absurdo, vai chegar uma hora que não vai ter mais resistência nenhuma. Vão ser só maluquice atrás de maluquice. Agora, uma rede australiana de creches chamada Only About Children sugeriu que os pais pedissem aos filhos permissão para trocar as fraldas. Então, você vê aí, uma rede de creche. Olha como é que isso vai se espalhando. Troca de fralda respeitosa. É como eles chamam esse método que tentam implementar, de acordo com a diretora nacional de educação da Austrália, Angela, blá, 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 mencionou que isso pode trazer vários benefícios. Ai, meu Deus do céu, olha, só rindo, só rindo. Eu li várias vezes, falei, nossa, na hora que eu for levar isso, não posso ficar rindo. Mas não tem como não rir de uma situação dessa. Eu fico pensando como que chega a ser ridículo, sabe? Como que as pessoas não conseguem perceber o ridículo nisso, numa situação dessa, onde você vai pedir permissão para um bebê
para trocar a fralda dele e dizer que há vários benefícios através de um ato dessa forma. Mas vamos lá. Segundo ela, isso favorece a independência, o respeito que devem receber de qualquer pessoa e valoriza a relação entre pais e filhos. Olha, eu não sei da onde, né, eles surtam e tiram essas informações, né? Sim, não consigo entender como que uma pessoa inventa um negócio desse e vai inventando um monte de benefício e falando de valorização de relação entre pais e filhos, né? Relação que nem existe mais, né? Hoje em dia a gente cada vez vê menos a relação aí de pais e filhos e a gente vai falar sobre isso também durante a live. Se você fosse um bebê, gostaria de trocar sua fralda? A coisa mais significativa sobre uma troca de fralda não é a fralda nova. São os bons sentimentos que o bebê e os pais compartilham. É a relação, mencionaram os especialistas. E são os tais especialistas da época, né, dessa nova geração. É esse tipo de especialista que escreve um negócio desse, que não dá para entender, sabe? Não entra na cabeça que a pessoa quer levar um negócio desse a sério. E o pior que tem, né? As pessoas loucas que levam isso aqui a sério. Da mesma forma, apontam que trocar as fraldas pode se tornar uma tarefa difícil com o passar do tempo, pois os bebês defendem sua autonomia. Por isso, sugerem avisá-los com antecedência sobre a troca e pedir sua colaboração. É brincadeira isso, né? Ai, meu Deus do céu. Por isso que a capa da live tá a menininha ali, né? Daquele jeito ali, né? Praticamente ali, né? Dominando ali a mãe. Porque não dá para entrar na cabeça, sabe? Esse tipo de absurdo, onde já se viu um bebê ter autonomia, né? Um bebê está sendo cuidado. Meu Deus do céu. E você tem que avisar, né, com antecedência, e ainda pedir a colaboração do bebê para que a fralda seja trocada. É um negócio assim que, gente, é inacreditável. Incentive sua independência. Você pode pedir-lhe para tirar a fralda ou se limpar. Espere um pouco no jogo antes de começar o processo de troca de fraldas, afirmaram. Tem um detalhe que eu nem sei se está aqui na matéria, que estava colocando, estava peneirando, né, o que colocar aqui, porque é tanta bizarrice, que eles falam que a criança está brincando, né, ela está no momento dela de brincadeira, e os pais praticamente vão desrespeitar o momento da brincadeira. Então, eles precisam pedir essa permissão, não, interromper com cuidado, quase, né? É praticamente isso que eles falam, a brincadeira, para poder trocar a fralda da criança. Olha, eu fico imaginando que tipo de crianças, né? Sendo educadas dessa forma, que tipo de adultos que vão se tornar, né? Tenho medo. Tenho medo. E essa daqui é a psicóloga Diane, acho que é Diane, enfim. Esta pessoa, ela é a psicóloga que recomenda, né, pedir permissão
para trocar as fraldas do bebê. Né? E ela afirma que isso é algo que vai melhorar o futuro das crianças. Ai, meu Deus do céu. Enfim, bom, já vê, né? Não vou nem falar mais nada. Então, está a foto aqui, o rosto da psicóloga. Tem coisa que a gente não pode nem falar, porque o YouTube pode acabar, né, censurando ou qualquer outra coisa, deletando o vídeo. E aí não dá. A gente está aqui no canal da Neide, tem que ter, né, seguir as diretrizes. Promova uma cultura de consentimento em casa. É o título aí da bandeira que essa psicóloga, que é uma educadora sexual, escritora e palestrante. Então, obviamente que ela gerou aí um rebuliço, né? Debate aí nas redes sociais, é aquilo, né? Causa aquela distração de início, onde as pessoas querem ficar dando ali a opinião, pessoas contra, pessoas a favor, e fica aquela distração, e a coisa vai andando. Veja, tem uma rede de creche na Austrália que implementou esse tipo de comportamento e está moldando os pais mais jovens a adotarem esse tipo de comportamento. E assim vai. Então, começa aqui num lugar, está numa rede de creche, daqui a pouco está em outro, está em outro, está em outro, está em outra. Daqui a pouco, a situação ficou normal, né? Normalizou. A própria Diane explica que você deve promover essa cultura desde o momento do nascimento. Você deve promover a cultura do consentimento em casa. É cultura de tudo, né? Cultura disso, daquilo, é um negócio assim que, enfim, é um mundo caminhando para a perdição. Na verdade, a escritora, se não traduziu aqui direito, insiste que, mesmo que ela não obtenha uma resposta do seu bebê, no caso a mãe, né? Se você lhe der espaço e esperar pelo contato visual, você está deixando essa criança saber que sua resposta é importante. Porque o bebê não vai responder, né? O bebê não vai, você vai lá pedir, posso trocar a sua fralda, meu filhinho? O bebê não vai responder, né? Então, e você não vai poder deixar de trocar a fralda. Então, você vai dar um espaço e esperar um contato visual. Olha, é um negócio que inacreditável, inacreditável, né? Eu, quando conversei com algumas pessoas, as pessoas não acreditaram. Não, isso não existe. Eu falei, é sério, tem matérias. Não é uma não, são várias matérias sobre isso. Várias, já estão fazendo até estudos e artigos sobre isso aqui. Não é brincadeira, não. É um negócio, é sério. Infelizmente, a gente vai vendo o comportamento das pessoas mudar drasticamente. Pais já mudaram já o comportamento já há muitos anos, já vem mudando o comportamento em relação aos seus filhos. E a gente vai vendo isso só piorando cada vez mais. É ladeira abaixo. E aí eu trouxe um artigo de um psicólogo. Ele escreveu isso daqui já tem um tempo. Foi em 2004, se eu não me engano. Esqueci de botar o nome dele aqui, vai aparecer o sobrenome dele, que é Shaw,
se eu não me engano, Scholl. Deixa eu ver se aparece o nome dele aqui. Não lembro se é Patrick, mas eu vou abrir aqui para ver o nome dele. E aí eu trouxe esse artigo porque eu achei extremamente pertinente em relação ao contraste dessa matéria, né? Dessa bizarrice que é o tal do consentimento para se trocar fralda, né? Um negócio absurdo. E aí eu trouxe esse artigo, que é Uma Geração Mimada, é o nome do artigo. Eu trouxe só alguns pontos para a gente poder conversar. Ele é um psiquiatra, psicólogo e psiquiatra. É psicólogo? Não, é um psiquiatra infantil. Tá aqui. Robert Shaw, então é o nome dele, que eu não consegui colocar aqui nos slides, mas é só para a gente saber. O nome dele é Robert Shaw e ele é um psiquiatra infantil. Ele tem vários livros, vários artigos. Esse especificamente, eu tirei esse artigo que ele escreveu de um livro e foi em 2004. Isso, esse artigo é de 2004. Parece que é de hoje, né? Ou seja, está atual ainda e a gente vai ver aqui muitas das mudanças que vem ocorrendo de lá para cá, continua ainda nesse processo de mudança, onde a gente vai ver uma geração que vai simplesmente ficar perdida. Então, ele diz aqui que os pais estão entendendo tudo errado. Estamos bagunçando a vida de nossos filhos e, por causa disso, estamos bagunçando nossas próprias vidas e bagunçando o futuro de todos. Porque isso é uma coisa que vai de geração para geração e vai chegar um momento onde vai ter essa geração de criança, vai ser uma geração adulta totalmente desastrosa. Estamos nos recusando a dar ouvidos aos sinais de alerta e avançando em uma pilha colossal e desastrosa. E aí ele diz que o resultado, né, são crianças que são influenciadas mais por forças externas do que pelas pessoas que deveriam ser suas principais influências, que são seus pais. E eu sempre comento isso, seja com os pais dos meus alunos, seja na live, seja lá no canal do Conhecimento do Poder, seja aqui no canal da Neide, né? Eu sempre gosto muito de trazer essas pautas baseadas em educação, nas crianças, em comportamento, porque os adultos, né, a gente se preocupa muito, né, conosco, mas não estamos prestando atenção nas crianças, que vai ser a geração que vai passar pelas situações mais difíceis, pelo caos que vai se instalar, né? Porque a gente pode ser que a gente esteja velhinho ou que nem esteja aqui, mas as crianças vão ser os adultos que vão ter que suportar as dificuldades que vão vir. E aí, que influência que eles vão ter tido? A influência dos pais? Não. Vai ser a influência de quem? A influência de um youtuber, de um artista, a influência da internet, a influência dos amigos, tudo, qualquer tipo de influência, menos a dos pais. Eles são taciturnos, hostis, preocupados, eles exigem atenção constante, eles são frequentemente rudes e desdenhosos,
Eles estão acostumados a serem acalmados com brinquedos eletrônicos e mídias que os tornam pouco comunicativos e encurtam sua capacidade de atenção. Ou seja, é isso que ele fala. Lá em 2004, a gente vê que continua da mesma forma, né? As crianças, elas são acalmadas com brinquedos, jogos eletrônicos, videogames, celular na mão, tablet na mão, né? Naquela época não eram esses eletrônicos, hoje são, quer dizer, está pior ainda a situação. Nessa palavra horrível, eles são uma geração estragada. Estragada não só para nós, seus pais, mas para o mundo em geral. E quem é que está fazendo isso? São os próprios pais, estragando, né, os seus filhos, que já vêm fazendo isso já há muito tempo, né? Não é em 2004. Em 2004 ele escreveu aqui esse artigo, mas há muito tempo, né, que é isso que vem acontecendo. A família vem sendo destruída, os pais não dão a mínima para os filhos e a situação ela vai só se agravando. É um planejamento do sistema? Sim, mas nós somos responsáveis por isso. Não dá para simplesmente colocar na conta do sistema. O sistema tem, obviamente, sua parcela de estrago e de dano, mas nós temos a capacidade de decidir aquilo que nós queremos para os nossos filhos. Nós temos a capacidade de decidir se nós vamos estar presentes ou não, se vamos ajudá-los ou não. Temos essa capacidade. Então, não dá simplesmente para colocar na conta, né, do sistema maligno que a gente sabe que é. Nós temos a nossa participação e culpa, né, nesse estrago que a gente vai fazendo na próxima geração. Mas o ponto crucial de seu argumento, ao que parece, está em sua afirmação de que a vida familiar mudou ao longo da geração passada. De um ambiente em que um dos pais trabalha fora de casa para outro em que ambos são empregados. Isso é crucial, porque roubou, na opinião aqui do psicólogo, né, do Shaw, o tempo dos pais com os filhos. Isso é uma realidade, né? Porque antes, eu ainda sou de uma geração onde o meu pai trabalhava e a minha mãe ficava em casa e cuidava da nossa educação de perto. Então ela ficava ali, né, muito trabalho em casa, cuidando das filhas, cuidando da casa, cuidando de toda a organização, do ensino, está indo para a escola, está estudando o quê, as notas, então uma supervisão ali constante. Então, eu sou ainda de uma geração onde o pai trabalhava e a mãe cuidava dos filhos em casa. E a grande maioria dos meus amiguinhos, dos meus coleguinhas na época, também seguiam a mesma o formato, onde o pai trabalhava e a mãe cuidava das crianças em casa. E hoje a gente já não vê mais isso, né? Hoje são os dois trabalhando e a criança crescendo e sendo educada ou por uma creche, ou pela avó, ou por babás, menos pelos pais. O tempo que as crianças passavam no passado em casa com os pais, na maioria das vezes a mãe, foi o meu caso, por exemplo, agora passam com um cuidador.
e Shaw é bastante claro que, embora os cuidados infantis possam ser bons, nunca poderão ser melhores. Não tem uma educação melhor do que a educação diretamente ligada aos pais, né? Aos responsáveis diretos, e não a um cuidador, a uma escola, creche, babá, enfim. Nunca vão educar os filhos melhor do que os pais. Mas a gente está num momento onde isso não é uma preocupação, né, para os pais hoje em dia. Isso não tem, eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam com sua carreira, com seu trabalho, né? O último caso é a preocupação com os filhos. Essa é uma realidade. Isso daí, infelizmente, é algo que tem destruído várias famílias. A gente vê, né, as famílias realmente se destruindo. É triste. Isso é simplesmente triste demais. Passe algum tempo com seus filhos. Dê-se permissão para treiná-los nas coisas que você acha que são importantes na vida. Esse é um dos conselhos aí do psiquiatra, né? Que é incrível, assim, ter que aconselhar, né? Como que pode? Ter que aconselhar os pais a passar um tempo com os seus próprios filhos, né? É um negócio assim que é inacreditável, né? Você ter que conversar e aconselhar os pais a fazer o óbvio, né? Se você tem um filho, eu penso, né, que isso é algo assim muito óbvio. Infelizmente, para uns não é. Você tem um filho, o que você quer fazer? Ter tempo com ele, brincar com ele, ensinar as coisas que são importantes, né? Tudo aquilo que você acha que é importante, você passar esse conhecimento para ele. Mas, infelizmente, a gente vê o contrário, né? A gente vê que cada vez mais os pais estão distantes dos filhos, estão simplesmente delegando essa função de ensinar as coisas importantes, de treinar, de passar tempo, está delegando para outros. Delega para os amigos, delega para a escola, delega para babás, delega para todo mundo, né? Mas os pais mesmo não querem mais essa responsabilidade. Quer ter um filho, mas não quer ter a responsabilidade de ser pais e cuidar dos filhos. É uma atitude, na verdade. Você é pai deles, não é amigo deles. É o nutridor, o educador deles, e é sua responsabilidade mostrar-lhes como viver. Você é quem tem o manual, você é quem estabelece as diretrizes. Isso daqui é extremamente importante, sabe? Porque os pais hoje querem se comportar como se fossem amiguinhos dos filhos. As mães como se fossem amiguinhas, né? Os pais como se fossem, né, o brother, não é o pai. Quer ter papo de amigo, nunca vi isso. Pai tem que ter papo de pai, mãe tem que ter papo de mãe, né? Não que nós não sejamos, né, amigos dos nossos filhos, mas essa não é a nossa principal função, é ser responsável, pai e mãe, orientar o que é melhor para os nossos filhos, né? Nós somos os educadores, nós sabemos quais são as responsabilidades. Cada casa, né, cada lar
têm a sua forma de seus valores, a sua forma de ver a vida, o que é importante, o que não é importante, e não delegar isso para outros, não delegar isso para amigos, para a escola. E não ficar ouvindo, por exemplo, uma educadora sexual dizer que você tem que pedir permissão para trocar a fralda do seu filho. Né? Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. Então, você é o educador, você sabe que aqui, essa orientação, né, dessa psicóloga não tem cabimento. Então, você não vai aceitar um negócio desse. Isso se você é uma pessoa, é um pai ou uma mãe ali responsável, e que é desses que não... O manual é nosso aqui, a gente tem o nosso manual aqui de como educar, de saber o que é melhor aqui para os nossos filhos. Não se esqueça de que ninguém ganha dinheiro com a criação dos pais. Os anunciantes querem que os pais sejam perdidos, porque quando as crianças gritam por cereais, doces e brinquedos e fazem o que querem, os anunciantes ganham dinheiro. E aí, o que ele quer dizer aqui? Porque ele fala muito nessa questão do consumismo, principalmente nos Estados Unidos, onde ele relata todas as experiências de pais, que ele tem tudo aquilo documentado, de experiência de ver as situações num restaurante, na porta do cinema, e aí ele vai relatando várias e várias experiências que ele observa, e uma delas é essa, das crianças ficarem o tempo todo querendo alguma coisa, né? Consumir alguma coisa, seja doces, seja cereais, seja esses lanches aí que ficam em propaganda o tempo todo, né? Ou brinquedos, anúncios de brinquedos, anúncios de eletrônico. E aí, quem é que ganha o dinheiro no fim das contas? São justamente esses anunciantes. Porque os pais, para se livrar, né, dos filhos, de uma birra, acaba cedendo e comprando tudo mais um pouco. Bom, comprava, né? Porque a situação está ficando difícil para continuar comprando. Só não finge nem por um minuto que ser pai ou mãe possa ser uma jornada fácil ou que as decisões tomadas sejam fáceis. E a gente sabe que não é, né? Ser pai e mãe não é uma jornada fácil. A partir do momento que pais conscientes, né, decidem por ter uma família, por aumentar a família, por ter filhos, eu digo de conscientes mesmo, que querem essa responsabilidade, já sabe que não vai ser uma jornada fácil, já sabe que você vai ter que se anular, né, dali para frente, a partir do momento que você tem um filho, né, não é mais só o casal, ou não é mais só você, né? Você tem ali uma criança onde você vai ter que cuidar durante muitos anos, até que ela possa ter autonomia de tomar as próprias decisões, de estar encaminhada, de conseguir estudar, trabalhar, até você chegar nesse patamar onde a criança ela está madura, já é um jovem, né, onde ele consegue caminhar ali, dali para frente, são muitos anos de estrada, né? Não é 1, 2 anos, é muito tempo mesmo. Ou seja, não é uma jornada fácil de erros e acertos, né? Porque os pais, eles não acertam o tempo todo, eles erram também, lógico, óbvio. Mas é um caminho assim muito longo, muito difícil.
de muita resiliência, para que você consiga, né, educar os filhos, principalmente nos dias de hoje. Não é algo simples de se fazer. Ele conta como quando seus 4 filhos estavam crescendo. Então, ele fala um relato pessoal ali, né, da vida dele com os filhos. Ele e sua esposa Judith tomaram a difícil e custosa decisão de se mudar de um subúrbio de que gostavam, porque os jovens não eram o tipo de influência que eles desejado para seus filhos. Eles eram egocêntricos, possuíam muitos bens, eram muito indisciplinados. A família Shaw mudou-se. Ele ainda lamenta, né, diz ele aqui, o fato de que eles tiveram que ir. Ou seja, foi uma decisão, né, que eles precisaram tomar na época por conta, né, dos filhos. Viram ali que não ia ter uma influência boa para as crianças e tomaram a decisão de se mudar. Provavelmente um lugar onde que eles moraram durante muito tempo, conheciam muita gente, né? Já estavam acostumados já com os amigos, né? Eles eram, né, um casal aí adulto que já tinham provavelmente um relacionamento ali com a vizinhança, com tudo, e tiveram que ir em prol dos filhos. Então, tiveram que se anular, né, as suas vontades, o seu conforto, né, o bem-estar dos amigos por perto, em função dos filhos. Eu achei interessante esse relato, trouxe, porque eu passei por uma situação assim semelhante, de morar num lugar aqui em São Paulo, um subúrbio, né? Mas como que falam muito aqui? Esqueci o nome agora. Quando eu lembrar, eu falo. Mas como se fosse isso, um subúrbio. Periferia, lembrei. Era a palavra que eu queria dizer. Então, por morar num lugar ali onde não era legal para um ambiente assim de criança. Então, meu filho era bebê ainda, né? E eu observava muito em volta as crianças menores, o comportamento, os jovens. Então, era uma escadinha, né? Tinha os pequenininhos, como que se comportavam. O meu era bebê ainda, amamentava, então ele não sofria nenhum tipo de influência, mas eu já pensava quando ele fosse crescer, ia ser um menino, um rapazinho, como que vai se comportar, né? Num lugar onde o pessoal não tem respeito nenhum, coloca música, né? Fazem pancadão na rua, né? Baile funk na rua, e a gente vê o comportamento lá das meninas, dos rapazes, e as crianças já entrando nesse convívio já desde cedo. É um lugar onde eram para ter pessoas maiores de idade, e a gente vê garotada e as crianças pequenas de 8 anos, 10 anos, participando daquilo ali. Ou seja, cada vez mais trazendo as crianças menores para um comportamento assim, sabe, de adultos, né, de jovens, as crianças cada vez mais ficando adultas, crianças pequenas participando desse tipo de festa, onde a gente sabe que rola droga, rola álcool, né? Rola de tudo mais um pouco, né? Rola sexo, rola de tudo. E crianças já pequenas, ali, 10 anos, já observando, né, esse tipo de comportamento já inserido, né, nessa situação. Então, eu já pensava nisso. E foi um dos motivos que eu também, assim que tive a oportunidade,
me mudei, porque eu já pensava, quando começar a crescer, como que a gente consegue, né, cuidar e fazer com que ele possa se relacionar com boas amizades, como fazer isso num lugar assim onde todo mundo já tem, as crianças, os jovens já têm esse tipo de comportamento. E aí eu trouxe as reflexões que a gente pode fazer bíblicas, né, baseado nas escrituras, porque, como eu sempre digo, vai ser através das escrituras, né, que você estudar e você ensinar o seu filho, vai ser o melhor treinamento, né, o melhor ensinamento que você possa dar para a sua criança. E aqui em Provérbios, né, 29:15 diz: a vara da correção dá sabedoria, mas criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Ou seja, é um versículo aqui também muito conhecido, né? Muita gente conhece, muita gente lê, a gente vê postado aí em vários lugares. E as crianças, elas têm que ser corrigidas, sim. Hoje, cada vez mais a gente vê profissionais, os tais especialistas, né, da época, agora, né, atual, dizendo que as crianças não, sabe, que você não pode corrigir a criança mais. Você não pode mais corrigir se a criança fala errado, você não pode corrigir o comportamento da criança, você não pode fazer mais nada. Você tem que deixar a criança decidir e falar o que ela quiser, se comportar do jeito que ela quiser, porque você não pode mais dar nenhuma correção para a criança. É uma coisa assim impressionante, mas não é o que as escrituras diz. A escritura diz que a vara da correção, ela dá sabedoria. Ela dá sabedoria. Então, por isso que é importante a gente se basear no nosso comportamento, nosso estilo de vida baseado na Bíblia, porque é dali que vem o conhecimento correto, né? E não desses tais especialistas aí modernos, né? Que diz agora que se precisa pedir o consentimento de um bebê para trocar a fralda dele. Aqui também em Efésios, né, 6:1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Como que uma criança vai aprender que ela deve obedecer aos seus pais? Através do ensinamento nas escrituras. A partir do momento que os pais tiram aí um tempinho para ler as escrituras junto com seus filhos, você começa a inserir esse tipo de conhecimento para os filhos, né? E não esses conhecimentos loucos que tem aí nesse sistema que simplesmente quer destruir as famílias e que quer destruir as crianças, né? Tem ali um planejamento totalmente maligno voltado para os pequenininhos, né? Querem criar aí adultos totalmente sem amor ao próximo, sem conhecer o Criador, com pensamentos ruins, atitudes ruins. É isso que o sistema quer. E em Efésios, né, 6:4 também, aqui, um versículo que também é muito conhecido. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, né, os pais também não vão simplesmente estressar
né, os seus filhos. Estressar, espancar ou qualquer outro tipo de coisa, mas não criar segundo a instrução e o conselho de Deus, o conselho do Senhor. E é algo assim que não é fácil, né? Os pais criarem os filhos hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Não é uma tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje. Já não era uma tarefa fácil antigamente, não era. Hoje é cada vez mais difícil, porque está todo mundo distraído, né? Os pais têm os seus afazeres, os seus trabalhos, as suas carreiras. Nesse meio tempo querem ter filhos, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para instruir, para ensinar segundo aí o conselho e as instruções de Deus, não tem tempo. Tem para ler a Bíblia, não tem tempo para nada, nem para ler uma historinha para a criança à noite não tem tempo. Tem tempo para absolutamente nada. E aí a gente vai vendo assim, famílias que simplesmente não se conhecem, né? Os pais têm ali filhos, mas não conhecem seus filhos, não conhecem os gostos dos seus filhos, e os filhos também não conhecem os pais. Vão crescendo crianças birrentas, mimadas, mal educadas, que só olham para o próprio umbigo, né? Já desde pequeno já tem ali toques de perversidade. A gente já consegue, né, identificar em crianças muito pequenas ainda o gosto pela perversidade, por machucar um amiguinho, um coleguinha. Isso é uma coisa assim absurda. E pais totalmente omissos, né, que não estão nem aí, ou estão vendo e estão fingindo que não estão vendo. É difícil, né? Falar sobre educação é sempre muito complicado, porque cada vez mais a gente vê que os pais não ligam, não estão nem aí, e alguns ainda se ofendem, né? Se sentem ainda ofendidinhos, né, quando ouvem essas realidades, não gostam do que ouvem. Então, fica realmente complicado, mas o nosso papel é esse, é trazer informação, nosso papel é trazer o que tem acontecido, como tem mudado o comportamento, como isso tudo tem acontecido e, principalmente, informar, né, dizer que tem como, né, as famílias reverterem esse processo a partir do momento que se espelham nas escrituras, né, se espelham nesse ensinamento. Dá tempo. Óbvio que isso não vai ser algo que, né, todo mundo vai abraçar essa situação, né, de passar a estudar a Bíblia. Não é todo mundo que vai. Mas, para quem tem interesse, para quem, né, se sente perdido e quer educar seu filho da melhor forma possível, esse é o caminho correto. É ensinar o seu filho através das escrituras. Isso é algo que vai trazer uma mudança para a família, né? Para os pais, para os filhos, né? Para os avós, quem estiver ali na casa vai trazer uma mudança ali para a família inteira. Então, esse foi o tema que eu trouxe para conversar com vocês um pouco. Deixa eu interromper aqui. Opa, consegui. Neide, mais uma vez, obrigada, né, pelo espaço, para poder trazer esses temas e conversar aqui com a sua audiência. Obrigado para a audiência por ter ficado comigo aqui, né, até esse momento aí participando da live. Um abraço aí para todo mundo, um beijo e até a próxima quinta-feira.